dicas de produtividade para você dar um gás até dezembro. Oi pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje eu tô aqui para falar de um tema que eu sei que vocês adoram e que fez muito sucesso, principalmente compartilhando minha jornada na faculdade de arquitetura. Vocês sempre acompanharam que a faculdade de arquitetura é uma faculdade que exige muita organização, muito planejamento, e também eu sempre fui uma pessoa muito ativa em outras áreas, né? Então eu sempre estava fazendo uma iniciação científica, um estágio, as coisas aqui da internet, e tudo isso sempre compartilhei com vocês com uma ideia mesmo de motivar e de inspirar vocês. Então hoje vamos lá para essas 3 dicas e já fica até o fim do vídeo, porque no final vai ter uma dica bônus que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. A primeira dica é: revise as suas metas que você fez lá no fim do ano passado. Sim, gente, muitas vezes a gente simplesmente não olha mais essas metas. A gente escreve em dezembro, sei que vocês gostam de metas, deixa lá no caderno, no papel, e aí só vai lembrar que elas existem no outro dezembro. E aí que tá o erro, porque você acabou esquecendo, você não teve contato, você não traçou um plano, ou às vezes até traçou, mas não revisitou, não teve nenhuma forma de você realmente controlar a sua evolução disso. Então a minha dica de produtividade nesse último momento do ano é você revisitar essas metas. Caso você não tenha, pensa aí no que você ainda gostaria de fazer, no que você já gostaria de ter feito talvez, e a ideia é você realmente avaliar isso. Então você vai pensar naquilo que você ainda quer fazer e que ainda de alguma forma você consegue dar passos em direção a isso, mesmo que, vamos supor, eu queria ter lido 12 livros, um por mês, e eu acabei só lendo 2. Provavelmente eu não vou conseguir ler 10 livros até o fim do ano agora, risos. Mas é possível eu ler pelo menos mais um. É isso que eu quero que vocês façam, que vocês avaliem se essa meta faz sentido e que vocês pelo menos deem passos em direção a ela, tracem realmente ali um plano, né? Aquilo que não faz sentido mais, tudo bem, não tem problema. Muitas vezes a gente muda de rota no dia a dia, no meio do percurso. A gente precisa também reconhecer quando aquilo não faz mais sentido para o momento que a gente está vivendo. Então, essa avaliação nesse primeiro momento é muito importante, porque você vai entender exatamente onde você vai precisar direcionar sua energia nesse momento aí de fim de ano. A segunda dica é justamente traçar um plano. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas nesse momento você precisa pensar quantas semanas faltam para acabar o ano. O que eu preciso fazer em cada uma dessas semanas? Então você vai realmente parar e planejar o passo que você vai dar e no tempo também que você vai parar e ver se você tá realmente conseguindo fazer o que você se propôs a fazer. Eu quero crescer o meu Instagram, por exemplo, profissional. Beleza, o que eu preciso fazer para fazer isso? Um dos pilares, né, é a produção de conteúdo. A gente não consegue, não é só o nosso esforço, né? Muitas vezes tem ali alguns fatores de até mesmo sorte, enfim. Mas a gente consegue estudar para conseguir fazer conteúdos mais direcionáveis e mais condizentes com o que aquela plataforma pede, e também a produção em si do conteúdo, a execução daquele estudo. Então você vai se propor, por exemplo, eu quero fazer pelo menos 2 postagens e um Reels por semana no mínimo, que eu não estava fazendo antes. Beleza, então essa vai ser a sua meta, e no fim da semana você sempre vai precisar estabelecer um dia para avaliar se você fez aquilo ou não. Por quê? Porque senão você só vai ter uma meta, vai querer fazer, vai começar nas 2 primeiras semanas, depois vai acabar esquecendo disso, a motivação inicial vai ter passado, e aí você não vai ter algo te cobrando, algo ali, uma rotina para você avaliar aquilo que você realmente fez ou não. Ter esse mapa exato do que você precisa fazer em um momento para você avaliar isso é essencial. Inclusive, se você está precisando de ajuda nessa área da sua vida, seja na de organização ou até mesmo apenas nessa parte de metas, você pode contar comigo. Eu tenho um curso completo de organização de tempo para te ajudar a ter uma rotina mais produtiva, mais saudável, a encontrar um equilíbrio melhor. Eu digo que equilíbrio perfeito não existe, mas um equilíbrio melhor para você nas áreas da sua vida. Vou deixar o link desse curso aqui na descrição do vídeo. Já ajudou mais de centenas de pessoas a realmente mudarem a rotina
e como elas se sentem consigo mesmas, inclusive. E também a gente tem um aulão que nesse momento do ano ele faz até parte do curso de organização, mas eu separei ele para conseguir ajudar as pessoas que têm dificuldade especificamente com essa questão de metas, de planejamento. Então você vai encontrar ele por um valor mais acessível e é um aulão especificamente sobre essa parte de planejamento de metas. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo que esse é o momento ideal também para você começar o próximo ano da melhor forma possível. A última dica que eu tenho para te dar é: reduza o máximo possível o uso do seu celular. Se você trabalha com o seu celular, ok, eu entendo, eu também trabalho grande parte do tempo com o meu celular, mas a verdade é que a gente passa muito tempo inútil no celular. A gente tem a mania de ficar vendo notificação, de ficar entrando no e-mail para ver se algo novo chegou, ficar abrindo o Instagram para ver se teve ali uma curtida ou algo novo. WhatsApp também, a gente abre várias vezes sem ter uma real necessidade. Então tudo isso são momentos que a gente dá a liberdade pra gente se distrair e para perder tempo, sendo que o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, nesse momento de fim de ano, você que quer se comprometer a ainda fazer alguma coisa até o fim do ano, a melhor dica que você vai poder receber nesse momento é: se afaste realmente, intencionalmente, das possíveis distrações. E uma das maiores que a gente tem hoje em dia, de fato, é o celular. Tente pegar o celular, seja, depois de 2 horas que eu acordei, fazer algumas coisas antes, separar um tempo de leitura antes de pegar o celular. Tudo isso vai deixar seu dia muito mais produtivo, você vai ficar melhor também, em termos de sentimento mesmo, porque toda essa quantidade de estímulos que a gente recebe hoje em dia, nós não fomos feitos para receber tantos estímulos e tanta informação. Então, reduzir esse uso vai te ajudar em todas as áreas possíveis. E eu quero te desafiar a fazer isso nesse momento. Agora vamos para a dica final. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo, dessas dicas, deixa o seu like e o seu comentário aqui, que tudo isso incentiva muito o meu trabalho aqui na internet. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai direto para a Amazon. Comprando qualquer coisa através desse link, você também apoia o meu trabalho por aqui. A dica final é para você chamar uma amiga ou um amigo para fazer isso junto com você. Pode parecer uma dica meio boba, mas isso influencia muito no nosso comprometimento de fato com aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente se compromete publicamente, mesmo que seja com seu melhor amigo, sua melhor amiga, você já vai ter um outro posicionamento perante aquilo que você está fazendo. Você já vai pensar 2 vezes quando vier aquele pensamento de: acho que essa semana eu não vou postar o Reels. E quando sua amiga te cobrar no fim da semana se você realmente postou, você vai simplesmente dizer pra ela que você: eu quis ficar assistindo Netflix no dia e eu não gravei. É um pouquinho mais difícil, a gente sempre tem um pouquinho mais de comprometimento quando tem alguém ali fazendo com a gente que a gente vai precisar dar uma satisfação. Por mais simples que essa dica pareça, ela pode realmente fazer com que você fique muito mais comprometida consigo mesma nesse momento. Então já envie esse vídeo para sua amiga que você quer que faça junto com você e já se compromete com ela, que eu tenho certeza que nesses últimos meses vocês vão conseguir aí fazer pelo menos alguma coisa que vocês não teriam feito se não fosse esse comprometimento e esse gás final. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!